Eu vivo dizendo que a grande mídia brasileira se prostitui, ou seja, ela publica o que você quer dependendo da grana que você está pagando para ela. Quem dá mais, leva. A revista Exame vai servir nesse vídeo aqui como mais um exemplo de como isso acontece. É que a revista Exame publica, na capa da sua revista dessa semana, que perguntando assim, ó, bota a foto do Mick Jagger e diz o que você e ele têm em comum. Ou seja, compara um dos mais ricos cidadãos ingleses ao modesto aposentado brasileiro, aposentado comum. E faz a ironia, o que vocês têm em comum? Vocês vão ter que trabalhar a vida toda. Só que esquece de falar que as condições do Mick Jagger e as condições do aposentado normal brasileiro, 70% dos aposentados brasileiros ganham um salário mínimo e tem que viver com isso, um salário mínimo, bem diferente da renda do Mick Jagger. Mesmo assim, a revista insiste em dizer que o ícone da felicidade, trabalhando até o resto da vida, seria então justamente o fato de trabalhar até o resto da vida igual, tanto faz em que condições de trabalho você esteja. Parece que existe uma verdadeira disputa de mediocridade nos temas dessas matérias. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre o material que você tem consumido. Como assim consumido? Essas revistas, essas informações, a sua fonte de informação. É preciso ter um alerta muito grande para esse material. Que tipo de informação você tem consumido e de que fonte? Qual o compromisso com a verdade dessas fontes? Nesse vídeo você vai ver que essa, assim como a revista Isto É, a revista Veja, elas não têm compromisso nenhum com a verdade, mas sim um compromisso de interesses próprios, que tem a ver com o sistema de prostituição da mídia. Quem dá mais leva. Olha, eu vou citar um outro exemplo aqui de uma outra revista para vocês de prostituição, que eu já tinha falado antes, que era no caso aqui da revista Isto É, que premiou o Michel Temer como brasileiro do ano, mesmo sabendo que o Michel Temer, na avaliação do povo brasileiro, é o pior presidente que o Brasil já teve. Esse vídeo aqui está até desatualizado. O Temer já estava com uma aprovação de 4% só da população brasileira. Somente 4% da população brasileira aprova o governo Temer. E aí a revista Isto É vai lá dizer que o cara é o brasileiro do ano. Então, vocês veem o nível de informação. Seja bem-vindo, conheça o canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai colocar o contraponto e vamos levar você à reflexão sobre essa notícia, comentando também o contexto da notícia. Então, vamos lá à revista. Bem aqui, está dizendo, né, o que você e ele têm em comum. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, né, porque se eu clicar aqui tem que ser assinante, imagina que eu vou comprar. Engraçado, tem gente que compra informação prostituída, né, através dessas revistas. Não sei não. Seria interessante um pensamento, né? Será que realmente eu quero pagar por informações que só servem para me fazer lavagem cerebral? Não, o Jornal do Brasil publica aqui o seguinte, no dia 12 de janeiro de 2017, ele publica assim, capa da revista defendendo a reforma da Previdência causa polêmica na internet. A revista Exame causou polêmica com a capa da edição de janeiro da revista. Né? A publicação estampa uma foto do vocalista Mick Jagger e ele enumera tudo que o cidadão brasileiro tem em comum com o artista. Talvez não seja a fortuna, nem o rebolado, nem os 8 filhos. Mas assim como o Mick Jagger, você terá que trabalhar velhice adentro. A boa notícia, preparando-se para isso, vai ser ótimo. Então, minha gente, é muita informação. É tipo assim, o cara, ele mostra claramente que a opinião dele é, quem editou isso, né? É que o cara não tem direito a se aposentar. Então ele tem que ser feliz pelo fato de ter que trabalhar o resto da vida. Tipo assim, igual, tanto faz a profissão que você teve antes. Você foi pedreiro a vida toda, tá com 65 anos, não consegue, não tem mais força para ser pedreiro, não tem mais força para ser manicure, não tem mais força para ser padeiro, não tem mais força para trabalhar carregando carga de supermercado, de tudo isso, porque com 65 anos, improvável que você vai ter essa força. Né, você tem que trabalhar e já contar com o fato de que não vai se aposentar. Isso, inclusive, que a gente já tinha dito, né, que muitos brasileiros não vão se aposentar com essa nova reforma da Previdência. E para você entender por que isso, né, por que o Morpheus está falando que o brasileiro não vai se aposentar, veja esse discurso aqui do deputado Paulo Paim, que está explicando isso aqui em 26 minutos. Como ele explica como muitos brasileiros não vão se aposentar. A revista Exame, na verdade, ela só confirma essa informação. Nós sabemos aí que a revista Exame, assim como outras,
ela está recebendo, né, grana. Aqui, revista Isto É, bem aqui. O Temer aumentou a verba publicitária, ou seja, ele está fazendo mais propaganda de empresas do governo, de coisas do governo, nessas empresas. E segundo aqui o vídeo do Rafinha Bastos, que está bem aqui, um vídeo muito bom, por sinal, a crítica dele sobre essa revista, né, ele diz que a divulgação, a campanha, né, o dinheiro que a revista Exame recebia saiu de 50 e tantos mil reais para 380 e tantos mil reais, alguma coisa assim, um número, algo parecido com isso. Veja o vídeo do Rafinha Bastos, que ele está realmente muito bom, a crítica dele sobre esse tema. Independente se você gosta de Rafinha Bastos ou não, a minha opinião também sobre ele é que não vem ao caso. Agora, vamos entender um pouco mais. A revista Exame, tem bem ela aqui, né? Vamos ver a quem pertence à revista Exame. É preciso identificar também os responsáveis, né? Então você tem aqui, ó, pertence a Abril Mídia S.A. Então pertence ao Grupo Abril. Aí, de quem é o Grupo Abril, né? É importante entender essas coisas. Grupo Abril, aqui, olha, empresa, capital fechado, um dos maiores conglomerados da mídia na América do Sul, desde agosto, aqui, administração Roberto Civita, é a família Civita. A arrecadação deles, o faturamento em 2013, é de 4,2 bilhões de reais. Significa que o próprio povo brasileiro financia esse processo, né? Isso aí é dinheiro que vem do povo, que vem da publicidade também, né? A compra da revista, a publicidade, né? E uma coisa alimenta a outra. E agora também com a grana do governo. Então, pense nisso, o Grupo Abril é o grupo que produz informações desse tipo, que a gente categoriza aqui como informações com falta de credibilidade. Aqui não tem credibilidade para você. Você não pode tomar um argumento, você tem que ter muito cuidado para pegar uma matéria da revista Exame, da revista Isto É, da revista Veja e sair para discutir com alguém, porque são revistas que não têm compromisso com a verdade. E isso aqui fica cada vez mais claro. Agora, quer entender um pouco sobre a hipocrisia? Então você tem que ver também essa outra capa. Quando não interessa que a eles publicam assim, olha, aqui eles eram oposição ao governo, né? O governo do PT em 2012, aqui o governo da Dilma. Então ele escreveu aqui, ó, precisamos trabalhar tanto, mais horas no escritório, trabalho todos os fins de semana, férias apenas de 10 dias, é assim que a vida nas empresas atualmente, porque está tão difícil equilibrar a vida pessoal e profissional. E o que fazia a respeito? Essa aqui é a capa da revista Exame, ou Vexame, como vocês queiram chamar, né? Precisamos trabalhar tanto, aqui eles se posicionam contra o trabalho, e é bacana que como eles atualizam aqui, né, na própria revista, eles fazem propaganda da nova capa, aí aparece aqui ao lado o que você e ele tem em comum. Aqui está estimulando você a ser feliz por ter que trabalhar até o resto da vida sem direito à aposentadoria. Tá? Veja a mediocridade da informação. Na mesma página, eu vou deixar o link aqui para você, a edição 1027, edição 1027. Tá? Então, vou deixar aqui o link para você abra esse link aqui para você entender o que é mediocridade na divulgação das coisas. Bom, agora vamos entender. A reforma da Previdência, você pode entender ela aqui nesse vídeo. E ela diz o seguinte, você vai ter que contribuir 49 anos para poder se aposentar. Eu vou pegar aqui a minha calculadora e vou dizer o seguinte. Se você vai ter que trabalhar, né, 49 anos para poder se aposentar, então com que idade você precisa se aposentar, né, para poder receber esse negócio? Então vamos fazer o contrário. 65 anos é a idade mínima. 65 anos. Mínimo. Se você tiver 64, tiver trabalhado 49 anos, não pode ainda se aposentar. Não vai ter direito. Tá? Se você, caso você se enquadre aí nesse caso. Agora vamos dizer, quantos anos você precisa começar a trabalhar? 65 menos 49. São 16 anos de idade. Só que você precisa trabalhar com 16 anos de idade com carteira assinada. Agora pensa comigo. Você ainda não é formado, você não tem qualificação técnica, você não tem nada. Você acabou de sair da adolescência, na verdade. E você já vai trabalhar de carteira assinada. Significa que você vai trabalhar 8 horas por dia. Portanto, não vai ter tempo para fazer um curso técnico, um curso superior, qualquer tipo de curso. Isso aqui é trabalho braçal, minha gente. É só a gente que vai fazer trabalho braçal, que tem condições, que vai ter condições teoricamente, de se aposentar com 65 anos. Só que é só teoricamente, porque trabalho braçal, a expectativa de vida de quem trabalha trabalho braçal é morrer antes dos 65. Então, esse camarada aqui, ele
improvável ele vai conseguir se aposentar. Quem começar com carteira assinada. E ainda tem mais. Você, digamos que você está tirando carga de caminhão, começou com 16 anos, você tem corpo, tem musculatura para aguentar isso, mas digamos que tenha, tá? Você tem que trabalhar 49 anos ininterruptos com carteira assinada. Aí quando você tiver 60 anos, você ainda vai estar fazendo a mesma coisa, muito provavelmente, porque não deu tempo de você aprender nada, não deu tempo de você ter uma profissão, nada, nenhuma outra profissão, não dá tempo. É improvável, né? Mas digamos que você, então, bom, esse cara aqui com 16 anos não vai conseguir. Digamos que você resolva, então, fazer um curso de qualificação, um curso técnico. Então você vai começar, né, digamos que você tem o seu emprego, vai estudar, sei lá, termina o segundo grau com 18 anos, né, faz um curso técnico de 2 anos, então com 20 anos. Com 21 anos, você começa a trabalhar com carteira assinada, se tudo der certo, né, e se o emprego estiver em alta. Aí a gente vai colocar 21 mais 49. Então você vai ter que se aposentar com 70 anos. Bom, estamos falando aqui de um curso técnico, não é um curso universitário, não, dá 2 anos. Então, dependendo da região do Brasil que você está, você tem que considerar também que a expectativa de vida é menor que 70 anos. Portanto, pouquíssimas pessoas dessa categoria aqui vão conseguir também se aposentar. Mas não, você resolveu fazer um curso universitário, você quer virar advogado, alguma coisa, e daí você vai estudar, digamos, 5 anos seria o prazo correto, mas vamos para uma coisa mais realista, 6 anos. Então você terminou com 18 anos, joga mais 6 anos, vai para 24 anos. Aí você estudou até 24 anos. Agora você vai começar a trabalhar com 25 anos mais 49. Significa que você só poderia se aposentar com 74 anos. Aí piora mais ainda a questão, né? Porque a expectativa de vida não está fácil. Agora, considerando também que são 49 anos ininterruptos. Para isso, significa que o mercado precisaria estar aquecido. Só que a mesma política de governo, esse mesmo governo está fazendo uma política de governo, digamos assim, uma política econômica, que coloca o Brasil, nós estamos em janeiro de 2017, hoje é dia 16 de janeiro. Essa mesma política faz com que o desemprego no ano passado estava em 11, alguma coisa, tá? Aqui está dizendo aqui. Não, em novembro estava em 12,1 milhões de pessoas e no ano de 2017 isso daqui vai aumentar para 13,6 milhões de pessoas. Ou seja, a previsão para o futuro é que o desemprego no Brasil aumente em 2017 e em 2018. A previsão é que o desemprego aumente. Me diga, amigo, quem é que vai conseguir se aposentar no Brasil? Se o desemprego está aumentando, você não vai conseguir trabalhar 49 anos seguidos com carteira assinada. Então, fica um processo realmente complicado. Onde é que eu quero chegar? Né? E onde é que eu quero chegar? É que essa revista Exame, ela sendo paga pelo governo num processo de prostituição da informação e falta de compromisso com a verdade, ela tenta ludibriar você, ela tenta enganar você de que você vai ser feliz sem direito à aposentadoria. É bem claro isso, você entende? Então, mais uma vez, eu pergunto a você o seguinte: você vai continuar contribuindo para esse faturamento de uma revista que faz lavagem cerebral na sua cabeça, tentando lhe convencer que trabalhar sem direito, isso é um direito dos aposentados, minha gente. Sem o direito de se aposentar, você vai trabalhar, vai contribuir. Por que é direito? Né? É porque o camarada pagou a vida toda. Ele tem a grana dele, o salário e tal. O governo, esse mesmo governo que não quer pagar aposentadoria, não abre um centavo da contribuição da Previdência. Então tira o dinheiro dos caras, só que na hora de pagar uma parte disso de volta, não quer pagar, paga uma mídia para tentar lhe enganar e dizer que você vai ser feliz trabalhando o resto da vida. Sendo que quando você tiver 65 anos, não tem mais emprego para você se você for trabalho braçal. Só que para você chegar a 65 anos e ter direito, você teria que ter começado com 16. Você não tem qualificação. É enganação. Entende? É uma matemática de enganação. O governo Temer se especializou em fazer matemática de enganação, lavagem cerebral,
prostituição da grande mídia e você é o otário que vai dançar com esse processo. Muitos de vocês que foram para a rua vestidos de camisa verde e amarela vão aí dançar nesse processo. Essa é a providência que o governo Temer, na verdade o governo Temer, governo PSDB, toda essa cambada aí, tá? Todos esses aí têm que ser responsabilizados, não esqueça. Uma outra coisa grave é o seguinte, pessoal. É assim, eles falam, né, como esse deputado aqui, ele diz aqui o seguinte, olha, para Alceu Moreira é o deputado do Rio Grande do Sul. Tá bem aqui, PMDB do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, aposentados são vagabundos remunerados. Isso ele fala porque ele não precisa da aposentadoria, né? Porque ele já providenciou o dinheiro dele aí no setor da política há muito tempo. Eu imagino os aposentados que elegeram esse cara, sabe? O Alceu Moreira, do PMDB, são aposentados que serão atingidos com os vagabundos remunerados. É assim que eles se referem aos deputados. Pasmem. É engraçado que não tem punição para isso, né? É importante, pessoal, a eleição de 2018 está chegando. É importante que vocês decorem o nome dessas pessoas, tá? Você que um dia, e todos vocês vão um dia se aposentar, a grande massa brasileira, então pensem, Alceu Moreira aí no Rio Grande do Sul, tomem providência, não elejam mais esse tipo de gente, que acredito que vocês são vagabundos remunerados. Sendo que esses vagabundos remunerados, 70% desses vagabundos remunerados, segundo o deputado gaúcho aí, eles ganham somente um salário mínimo. Mais de 70% dos aposentados ganham salário mínimo, minha gente. Salário mínimo. É em cima desse povo que o governo Michel Temer está investindo, é em cima desse povo que o deputado Alceu Moreira, deputado ruralista do PMDB do Rio Grande do Sul, é em cima desse povo que essa galera está investindo pesado. Isso aqui não tem nada a ver com a economia liberal, com a economia de direita, de esquerda. Isso aqui tem a ver com mau caráter. Isso aqui não é ideologia partidária. Esqueça isso. O cara ele coloca essa fantasia. Nós somos de direita. Nós somos pela família. Porra nenhuma, velho. Você é pelo mau caráter. Uma pessoa que faz um brasileiro pagar a vida toda de aposentadoria, taxas e tributos e tudo mais que não são baratos. Você negar o direito dessa pessoa de receber uma parte disso de volta na forma de um salário mínimo, isso não tem a ver com ideologia partidária, amigo. Isso aqui tem a ver com mau caráter. Sabe, você se preocupar com a vida do aposentado, isso você não é socialista, não. Isso é você ser ser humano. Não tem nada a ver com ideologia partidária, você entende? Não tem nada a ver. Muitos chamam Morpheus, chamam o oráculo de socialista, como não tem nada a ver com isso, velho. Tem a ver com você ter um sentimento de humanidade, o mínimo, com 70% dos aposentados no Brasil que ganham um salário mínimo. No futuro, essa galera não vai poder nem isso. Imagine, nem isso. Porque quem ganha um salário mínimo no Brasil, e hoje, preste atenção na matemática, hoje, de todos os aposentados, 70% ganham um salário mínimo. Sabe qual é o camarada que ganha um salário mínimo? É justamente aquele que trabalhou de pedreiro, de padeiro, de tudo mais. Por isso que ele só ganha um salário mínimo. A profissão dele não foi valorizada. Entendeu? Ele não teve formação técnica. É justamente aquele cara que eu falei para vocês que vai começar com 16 anos, que vai ter que trabalhar ininterruptamente durante 49 anos. Não tem chance disso acontecer. 70% dos aposentados não vão poder se aposentar no futuro. Você entende o que está acontecendo? Isso não tem nada a ver com ser socialista, não, amigo. É ter um mínimo de dignidade humana. Porque no futuro, no Brasil de Michel Temer, no Brasil de Aécio Neves, de Fernando Henrique Cardoso, de PSDB, de PMDB, de toda essa corja desse deputado aqui, ó, no Brasil de Alceu Moreira, do PMDB, nesse Brasil, 70% dos brasileiros não vão se aposentar, dos trabalhadores brasileiros não vão se aposentar, minha gente. É essa galera aqui, ó, 70% que não vai se aposentar. Você é a favor disso? Qual é o argumento que você coloca? É realmente o vagabundice? E o seu pai, sua mãe, o seu tio? E você mesmo? Você está bem na foto? Como é que você está? Você está bem qualificado? Você já começou a trabalhar com 16 anos? Você fez a faculdade o quê? Com 10 anos de idade? Pense nisso. Pense em você. Já que você não consegue pensar nos outros, pense pelo menos em você.
Agora, o que que se pode fazer sobre isso? Bom, eu falei para vocês uma coisa, se você for para a rua quebrar e não sei o que, se enraivecer, não sei o que, você vai levar a cacetada da PM, que ela está preparada para isso. Na verdade, ela só está esperando você fazer isso. Em outros vídeos eu digo que a PM não foi feita para pensar. Aí você pensa o seguinte, não, tem gente que diz, você está falando mal da PM. Não, não é isso. Eu estou alertando, é bem nua e crua à vontade. Tipo assim, a PM, o chefe da PM é o governador. E o governador, ele diz o que a PM tem que fazer. O coronel lá, quem seja, quem for da PM, não vai questionar a ordem do governador. Porque o cargo da polícia não é feito para raciocinar, não é feito para pensar. É por isso que se os aposentados forem para a rua e tentar fazer alguma coisa, a PM é capaz de tentar incriminar o pessoal jogando alguma coisa, botando, sei lá, sabe, alguma justificativa para sentar o cacete nos caras, velho. A PM é a mesma que bateu e espancou mulheres nas manifestações. A PM também bateu e sentou o cacete em estudantes secundaristas, gente menor de idade. A PM também é a mesma PM. Por quê? Porque não é para pensar, é para sentar o cacete de acordo com a ordem do governador. Tá? E quem tem influência também sobre isso é o governo de modo geral. Então o governo está interessado em aprovar essa medida. Você acha o quê? Você indo para a rua, ele vai lhe tratar bem? Você acha que a polícia vai servir filé mignon, né, junto com a Fiesp lá, vão fazer um tratamento, você vai tirar foto tirando garrafa de champanhe e com a polícia lá, do jeito que foram as manifestações dos chamados coxinhas, das pessoas que foram ludibriadas, enganadas e transformadas em zumbi pela grande mídia, para vestir camisa do Brasil e cantar hino nacional e fazer aquela marchinha lá escrota para apoiar esse sistema. Você acha que você vai ter aquele tratamento de receber filé mignon lá da Fiesp? Não tem não, amigo. Então, aqui nesse vídeo eu estou falando para você sobre algumas possibilidades de reação, né, que o povo tem me cobrado, os espectadores aí do canal, os inscritos aí no canal têm me cobrado. Sim, Morpheus, o que a gente pode fazer? Porque o pessoal já está nessa agonia, o que pode fazer? Pensem nessa questão aí, algumas possibilidades eu estou apresentando aqui nesse vídeo. A situação realmente é tensa, mas eu queria finalizar o vídeo com um resumo, né, desse vídeo, que é o seguinte: selecione melhor, reflita um pouco mais sobre a sua fonte de informação sobre a situação atual do país. Nesse vídeo fica claro que a revista Exame não serve de referência de informação verídica. Ela serve de referência como informação, mas não verídica. Por quê? Porque ela funciona que nem um sistema de prostituição. Quem dá mais para ela, leva. Se for de interesse dela ou de algum patrocinador, ela vai escrever talvez a verdade sobre alguma coisa, vai fazer crítica, vai elogiar e tudo mais. Mas se o patrocinador, né, se alguém, nesse caso agora do governo, que aumentou a verba publicitária para a revista, né, se for de interesse dele publicar qualquer coisa que seja totalmente alienada, totalmente contra os princípios, sabe, da humanidade. Eu não vou nem falar direitos humanos, porque tem gente que tem problema com essa palavra. Direitos humanos. Humanos têm direitos. Tem gente que tem problema com isso. É impressionante. Não vou nem falar isso. Mas é o senso crítico, o mínimo senso de dignidade humana, é a questão do direito à aposentadoria, que agora está sendo ameaçado pelo governo Temer. E essa revista coloca na capa um material para enganar a população. Enganar dizendo o seguinte: você vai trabalhar, você já... Enganar entre aspas, ela está admitindo aqui que você vai trabalhar o resto da vida, não vai ter direito à aposentadoria. Né? Então, não está enganando, nesse sentido não está enganando. Ela só está dizendo que você vai ser feliz nesse processo. E eu fico imaginando um pedreiro trabalhando até 70 anos de idade, até a data que ele morrer, se ele chegar a 70 anos, sem direito à aposentadoria. Muitas vezes, pedreiro, esse pessoal trabalha sem carteira assinada, né? Você sabe disso. Carteira assinada só em grande obra. Só que, por outro lado, a Lava Jato está acabando com as grandes empresas brasileiras, você vai ter grande obra de onde? Pense nisso, deixe o seu comentário aí no canal Notícias Comentadas. Obrigado por fazer parte da família, podemos até dizer a família Notícias Comentadas, né? Compartilhe os nossos vídeos aí nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Me desculpe mais uma vez, ainda estou meio rouco, que eu peguei uma gripe aí nesses últimos dias, mas eu não vou largar a causa, né? A causa é mais importante do que minha gripe, com certeza. Um grande abraço a vocês, pessoal, um grande abraço mesmo,
Que Deus os abençoe e bom início de semana.